Essa história começa dentro de uma sala de aula. Eu sempre estudei numa escola do meu bairro, em que todo mundo se conhecia, onde todos os professores eram os mesmos e tudo era meio que igual, até da época dos meus pais e até mesmo dos pais dos meus amigos na escola. Hoje eu entendo, uma escola tradicional. Eu ainda era uma criança, eu ainda não entendia o que estava por vir dentro da minha vida. Mas eu sempre fui uma menina, vamos dizer que peluda. Sempre tive muito pelo nos braços, nas pernas, nas costas, assim no braço, a sobrancelha. E quando eu era criança, e as outras crianças ainda não falavam sobre isso não era um problema. Mas quando eu cheguei ali na casa dos meus 7 para os meus 8 anos de idade, começaram a haver alguns comentários. Hoje eu entendo que esses comentários eles eram até inocentes, eram curiosidades. Às vezes as crianças chegavam perto de mim e falavam: Nossa, você tem pelos aqui. Nossa, quantos pelos você tem? E de certa forma isso cortava o meu coração, porque quando eu olhava para as minhas amigas, nitidamente ninguém tinha tanto cabelo e pelo no corpo como eu, por exemplo. Aquilo me incomodava demais. Claro que na minha casa isso era normal, porque eu puxei isso do meu pai. Meu pai sempre foi muito cabeludo e era uma coisa que agradava a minha mãe. Então eu não via esse problema que as pessoas da rua via, porque dentro da minha casa o meu pai, que era a pessoa que mais parecia comigo, era amado pela minha mãe. Então como a minha mãe amava ele como ele era, amava eu como eu era, e o tanto de pelo era uma coisa que conectava eu com meu pai, eu percebia que isso fora de casa não era uma realidade verdadeira. Isso era motivo de deboche, de brincadeiras. O pior começou a vir com as brincadeirinhas, sabe? Porque uma pessoa falar, nossa, tem tanto pelo e tal, era desconfortável. Mas quando começaram a minha sobrancelha era uma monocelha porque ela era uma só, ou quando falavam que eu tinha bigode, que eu tinha barba porque eu tinha pelos aqui, aquilo cortava o meu coração. E como eu era só uma criança, eu não conseguia nem expressar o que eu estava sentindo na escola dentro de casa. Eu era muito tímida e eu era muito calada. E uma coisa que começou a acontecer comigo com o tempo foi uma mudança de personalidade. Mas eu só percebi essa mudança de personalidade porque os meus próprios pais começaram a me falar que alguma coisa estava acontecendo comigo. Começaram a falar que eu estava me tornando uma pessoa ruim. E aquilo partia o meu coração e eu não conseguia nem entender e nem explicar. E eu fui crescendo assim. Na escola faziam comentários, as pessoas riam de mim, brincavam comigo, eu não tinha coragem de falar nada, eu não conseguia me defender, eu era tímida demais para isso. Só que quando as pessoas que gostavam de mim falavam comigo com carinho, com amor, eu tratava essas pessoas mal. É como se eu estivesse descontando a raiva que eu passava desses comentários com as pessoas que não mereciam. Só que eu era criança demais para isso. E a minha mãe começou a perceber, porque foi assim. Eu lembro de flashes, porque eu era criança, mas minha tia estava contando de uma pessoa que, eu não lembro de detalhes, mas ela estava contando que uma pessoa tinha sofrido, tinha apanhado, né, por conta de uma coisa lá que eu não lembro o que era, mas meio que eu respondi assim: se ela apanhou é porque ela mereceu. E a minha mãe falou: que isso, minha filha? Primeiro que era um assunto de adulto, eu era só uma criança. Mas isso se tornou constante na minha vida. Qualquer pessoa que viesse a sofrer perto de mim, é como se eu gostasse daquilo, é como se aquilo me fizesse bem, é como se eu quisesse realmente que aquela pessoa passasse por essa situação, sabe? Que ela realmente sentisse aquela dor. E foi quando a minha mãe começou a falar que eu estava ficando muito diferente, que aquilo não era legal, que ela não estava me reconhecendo, que eu sempre fui uma menina que recebi muito amor dentro de casa. Minha mãe, ela ficou preocupada, meu pai também. Pensaram que tinha a ver com idade, com fase, né, mudança de comportamento, a gente começa a ver o mundo com outros olhos. Só que essa ruindade que a minha mãe falava pra mim, ela disse que não era uma coisa natural de mim, que foi uma coisa colocada dentro de mim. Minha mãe sempre bateu nessa tecla. Já eu não entendia nada disso que eu tô contando pra vocês, eu só vim entender depois. Mas nessa época, eu realmente comecei a acreditar que eu era ruim. E eu gostava desse papel de ser ruim. Eu gostava de ser a vilã. Porque, de certa forma, é como se isso me protegesse ou isso me blindasse de alguma coisa, mas de fato não blindava, porque dentro de casa eu era uma coisa, mas lá na escola eu continuava
sofrendo o mesmo bullying. Eu só era mal com as pessoas que eram mais fracas do que eu e com pessoas boas pra mim. Então, quando eu fui crescendo, ali na base dos meus 10 anos de idade, isso não foi melhorando. Entende? A minha ruindade, ela não foi melhorando, ela foi ficando cada vez mais, digamos assim, mais lapidada. Eu comecei a me tornar mais ruim do que eu era. Agora, eu me expressava dentro dessa ruindade, sabe? E nesse momento, nesse período, a minha mãe, ela disse que já estava na hora da gente começar a fazer minha sobrancelha. Então, eu comecei a fazer minha sobrancelha muito cedo, porque as minhas tias irmãs do meu pai pegavam no pé da minha mãe. Porque pela minha mãe, acho que até hoje ela não teria me levado pra fazer uma sobrancelha, sabe? Ela falava que isso era coisa de mulher, que isso era coisa de adulta. Só que como as minhas tias também eram peludinhas e elas sabiam que eu era uma menina que tinha nascido com uma genética muito parecida com a delas, quer dizer, com um fenótipo muito parecido com o delas, elas sempre falavam pra minha mãe, poxa, mas agora ela tá ficando moça, ela vai tá ficando pré-adolescente, daqui a pouco o corpinho dela vai começar a se desenvolver, ela vai começar a se comparar com as meninas, mal sabendo minhas tias que eu já me comparava com as minhas amigas desde que eu era criança, porque com 10 anos a gente vai ficando mais moça mesmo. E eu implorava pra minha mãe pra ouvir as minhas tias. Tipo, mãe, escuta minhas tias, mãe, eu quero. E aí a minha mãe começou a escutar minhas tias. E a partir dos meus 10 anos foi quando eu comecei a ir na moça pra ela poder tirar os pelos do meu rosto, o meu pulso e a minha sobrancelha. Já no meu corpo, eu continuava do mesmo jeito da minha infância. Eu ia de blusa de frio, sempre podia estar fazendo 38 graus. Que eu ia com a blusa de frio, nem que fosse fininha, eu tava suando, mas eu não tirava a minha blusa de frio, porque dava pra ver no meu pescoço, se alguém sentasse atrás de mim na escola, dava pra ver o meu pescoço peludo. Quando eu tava sem blusa, dava pra ver os meus braços, dava pra ver nos meus dedos, então eu ia de blusa de frio, de calça e de tênis, independente do calor que estivesse fazendo lá na escola. Então, isso foi uma coisa que mexeu muito com o meu psicológico. Só que até então, como eu não conseguia me expressar e falar o que eu estava sentindo, eu não entendia. Eu só sei que, como consequência, eu fui me tornando essa pessoa mais fria, mais calculista com as palavras e um pouco mais grossa com as pessoas que nem mereciam, porque com quem me atacava, não. Só que depois dos meus 10 anos, eu fui ficando mais bonita, eu fui ficando com um corpo mais legal, o meu cabelo também, eu aprendi a fazer penteados no meu cabelo, eu já estava depilando, então aquela pelugem, aquela coisa toda que eu sentia que eu tinha no meu rosto, ela foi mudando, porque se você nunca fez sua sobrancelha, ou se você nunca depilou o seu rosto, você não sabe como isso tem um poder de mudar esteticamente você. E eu sentia que isso estava me moldando, que estava fazendo. E do nada, quando eu entrei na escola depois de começar a fazer isso, as outras meninas, que até nem falavam comigo, pessoas diferentes, começaram a puxar assunto comigo, os garotos da escola começaram a se interessar comigo, por mim, sabe? E de repente, da menina que sofria bullying na escola, da menina que meio que tinha timidez, que não abria a boca, que não conversava com ninguém, que se sentia isolada, que se sentia agredida, que sempre chorava no final das aulas, que escondia da mãe que estava sofrendo, que caiu as notas, que se tornou uma pessoa ruim, eu estava me tornando a popular da escola. E aí começa uma nova história na minha vida. Acontece que nesse período que eu estava me tornando popular, que eu fui ficando boa, o que aconteceu? Eu comecei a praticar bullying com as pessoas que eram diferentes, com as pessoas em que eu não achava que estivesse dentro do padrão da beleza. Agora que eu estava dentro do padrão, eu comecei a olhar para os mais fracos. Mas muitas pessoas, né, falam, poxa, se você sofria bullying e você não sofre mais, tornou popular, você deveria ser a primeira a acolher essas pessoas. Mas tem uma frase que eu li no Instagram que mexeu muito com o meu psicológico e que é verdade. O sonho do oprimido é se tornar o opressor. Sem eu perceber, eu tinha me tornado uma opressora. Uma pessoa que, se tivesse um menino que tivesse um comportamento um pouco mais homoafetivo, eu zoava ele, eu fazia bullying, eu fazia piada, eu fazia brincadeira. Se tivesse uma menina que tivesse, sei lá, uma testa maior
ou usava óculos, ou fosse muito magra, ou fosse um pouco mais gordinha, era motivo de eu fazer apelidos, de eu comparar com personagens, de eu fazer brincadeiras. E eu cheguei a ser chamada na coordenação por conta disso, porque eu fazia em massa, não era um comentáriozinho, era todo dia. E eu era pesada nas palavras. Toda aquela, digamos que, ruindade que minha mãe falou que eu tinha desenvolvido da infância, que eu tinha carregado comigo. É como se eu tivesse guardado aquela ruindade dentro do meu coração para enxurrar ela dentro do ambiente que mais me oprimia, que era a escola. Eu estava tendo a oportunidade, pela primeira vez na vida, de fazer com os outros o que os outros a vida inteira fez comigo. E por que que era errado? Sendo que quando eu sofria bullying, eu nunca tive nenhum tipo de apoio psicológico, eu nunca tive nenhum apoio de professor. Hoje eu entendo como a escola é uma escola tradicional, uma escola de bairro, que a vida inteira meus avós, meus pais, todo mundo estudou nessa escola, é como se eles não evoluíssem, sabe? Tipo, eles têm um método de ensino e é isso, é como se você passasse pela escola e ela continuasse sempre a mesma. E a gente sabe, porque a internet mostra pra gente, que existem evoluções, principalmente dentro de escola. Teve um dia que a gente tava lá e eu já tava com uns 14 anos de idade, super popular, já tinha beijado vários garotos da minha escola, inclusive o mais popular da escola era apaixonado por mim, a gente era meio que o casalzinho da escola, várias meninas novatas que entravam sofriam na minha mão, meninos que eram calado, tímido, que hoje eu vejo que tem a cara do autismo, mas na época eu não consegui identificar. Sofreram muito na minha mão. Até professores sofriam muito na minha mão, porque eu fui muito ruim, mal. E aí foi quando um dia, quando eu tinha 14 anos, a gente recebeu um profissional da área da saúde que estava passando pela cidade e meio que o Ministério da Educação da cidade obrigou as escolas a terem essa palestra, mas para falar sobre corpo, sobre educação sexual. A verdade é que foi falado sobre isso. Só que como as palestras falavam sobre isso, teve um episódio que foi falado sobre os traços do bullying e coisas do tipo. E pela primeira vez na vida, eu parei e eu entendi que eu era uma praticante. Tudo bem, eu já sabia que eu tinha sofrido. E eu já sabia que eu fazia meio que maldadezinha com os outros, sabe? Só que na minha cabeça era aquele negócio, se eu aguentei, o outro aguenta. Só que quando a pessoa veio pra falar do bullying, ela contou uma história de uma pessoa que tinha tirado a própria vida. E quando ela contou essa história, eu vi como a palestrante, ela coloca a responsabilidade desse suicídio na mão dos próprios alunos. Sabe? Ela coloca como se a responsabilidade fosse nossa e aquilo caiu em peso em cima de mim. Acho que pela primeira vez em tantos anos na vida eu parei para pensar no que realmente tinha acontecido. E eu fiquei tão abalada que eu lembro das pessoas rirem, das pessoas brincarem, das pessoas falarem, porque a palestrante virou as costas e tudo continuou como se ela nunca tivesse passado por ali. Mas eu percebi que alguma coisa dentro de mim tinha mudado de novo. E foi quando, pela primeira vez, eu fui conversar com a minha mãe. Mas eu não tinha aquele sentimento de fui vítima. Eu não queria aquele papel. Que agora eu era popular e na minha cabeça eu tinha falado, pô, passei por isso quando eu era criança, agora eu já não sou mais a mesma. Então a única coisa que eu falei pra minha mãe e foi pro meu pai foi que a gente tinha feito uma palestra e que eu queria ir numa psicóloga. A minha mãe na hora concordou, porque ela sempre quis me levar no psicólogo, mas o meu pai nunca deixou, porque o meu pai sempre falou que aquele pensamento mais tradicional, psicólogo, coisa de gente louca, coisa de gente doente, ela não é doente, ela é normal, é fase, vai passar. Mas minha mãe sabia que em algum momento eu tinha perdido uma essência inofensiva dentro de mim, que existia, natural. Minha mãe, ela se recusava a acreditar que eu olhava para uma pessoa doente, para uma pessoa necessitada, para uma pessoa vulnerável e ria da situação e zombava daquilo e achava que a pessoa merecia aquilo. Minha mãe, ela não acreditava que eu era capaz de ser assim. Então, eu fui para psicóloga. E assim, quando eu comecei com a psicóloga, foi um processo de bastante tempo. A gente fez, nossa, durante muito tempo mesmo, acho que foi questão de anos, para eu ir contando para ela, porque eu tinha muita dificuldade de contar, de relembrar. Eu acho que demorou uns 3 meses para eu, de fato, conseguir falar tudo que eu tinha guardado dentro de mim. Eu lembro que foi um dia muito emocionante, que foi um dia que eu chorei muito, porque pela primeira vez eu tirei de dentro de mim
cada comentário pequenininho que eu ouvia lá da minha infância, sabe? Eu voltei em quando eu tinha ali meus 6, 7, 8 aninhos de idade. E é como se eu estivesse olhando para aquela menina de novo, sabe? Para aquela criancinha que sofreu tanto. E a psicóloga, ela me explicou que acaba que a versão que eu me tornei é como se eu quisesse proteger aquela menina, né, criança, atacando. Porque eu fui atacada. Então a melhor defesa é o ataque. Então a forma de eu me autodefender foi criando essa camada em mim. Uma camada que ela perde a generosidade, que ela perde a inocência, que ela perde o amor e a empatia pelo próximo. Porque se eu não tive isso do outro, é difícil a gente construir isso na gente pelo outro, sabe? E uma coisa que ela ficou assim, com um sentimento que ela me explicou aqui. Dentro da minha casa, eu sempre fui muito bem amada. Nunca faltou amor, carinho, atenção, nem do meu pai, nem dos meus avós, nem das minhas tias, nem das minhas primas. Minha família é extremamente unida. Minha família é aquela família incrível, legal, todo mundo se ama, se apoia, se ajuda, que é difícil se ver por aí. A gente vive vivendo, família briga, família isso. Claro, minha família também tem desentendimentos, mas dura pouco, sabe? Todo mundo se ama, se apoia. Mas como que eu tinha tornado isso por conta da escola? E ela me explicou, a escola é a segunda casa de uma criança. Não tem como, tem criança que passa mais tempo na escola, quando estuda integral, por exemplo, porque é propriamente dentro de casa. E eu era assim, eu vivia muito dentro da escola, né? Eu convivia com as pessoas da escola. Então, eu fui criando essa camada dentro de mim. Eu tinha me tornado uma pessoa que perdeu um pouco da sensibilidade por conta do meu sofrimento. Mas com as terapias, eu comecei a perceber, por exemplo, um exercício que ela me passou. Eu tinha mania de humilhar muito as pessoas. E era uma coisa que já estava natural dentro de mim. Eu era pessoa popular e debochada. Sabe filmes dos Estados Unidos que você vê aquela patricinha humilhando todo mundo? Meu sonho era viver aquilo. Meu sonho era ser aquela, a que manda, a que fala, a que pega o mais popular. E de certa forma eu cheguei nisso. Na minha escola, na minha vida, na minha realidade, eu cheguei nisso. Mas com a terapia eu comecei a pensar assim, toda vez que eu ia humilhar alguém, eu sentia uma coisa dentro de mim. E em vez de eu falar alguma coisa, eu me calava. E isso fez com que eu começasse a despejar tudo que eu queria falar na terapia. Então, quando eu chegava na terapia, eu falava, porque aquela sem noção, daquela cabeçuda, daquela não sei o quê. E eu falava tudo pra terapeuta como se eu estivesse falando para aqueles alunos. E ela ia puxando de dentro de mim toda aquela raiva, toda aquela mágoa e todo aquele sentimento de muita dor dentro de mim. Foi um processo muito lento, foi um processo muito demorado. E as pessoas da escola, claro que elas sentiam a minha diferença. Do tipo, eu tava perdendo a minha essência, que eu não era mais eu, que eu não tava mais... Que eu tava meio que corrigindo as meninas, porque eu comecei também a, não fala assim não. Não brinca com isso não. Comecei a ser mais assim. E as próprias pessoas da escola começaram a ver que eu não tava tão normal. Inclusive, teve um grupo de meninas que elas meio que, falou que eu tava chata, que eu não era mais a mesma, que eu tava me achando, e que elas iam ter o grupinho delas e meio que me excluíram do grupo. E eu, sem saber, entendi que quando essas pessoas me excluíram do grupinho delas, isso fez muito bem pra minha alma. E eu só enxerguei isso depois também, por conta da terapia. Porque se eu não tivesse fazendo terapia, eu acho que eu não tinha mudado o meu comportamento e eu tinha ficado mal por eu ter sido meio que excluída pelo grupo das meninas que também eram popularzinhas, né? Elas me excluíram real. Mas como eu tava na terapia, eu percebi que quem precisava de ajuda era elas. Só que eu nunca ia ter coragem de contar pra ninguém que eu tava fazendo psicólogo, né? Porque isso ainda era uma coisa que, poxa, sei lá, eu não tinha coragem de falar. Então eu só fui me moldando. E com o tempo as coisas foram meio que melhorando, foram clareando. Eu fui me conectando com pessoas boas, com pessoas legais, com pessoas amáveis, com pessoas, sabe, que tinham projetos bacanas dentro da escola. E de pouco a pouco eu fui transformando até eu terminar o meu 9º ano, que era onde essa escola ia, né? Então foi um período assim que é uma escola que eu falo que ela fez parte da minha vida e fez parte da minha essência. Eu falo que essa escola, ela tirou o amor que eu tinha dentro da minha casa e me colocou ódio no coração, sabe? E ao mesmo tempo, ela me ensinou muitas coisas para a vida mesmo. Mas eu digo que o ponto mais importante disso tudo, a coisa mais importante que a escola fez em toda a minha trajetória lá, foi ter convidado aquela palestrante. Porque por mais que parece que não impactou, não sei se impactou outras pessoas, né? Porque a gente não falou sobre isso, mas
ela impactou a mim. E a partir dali, eu procurei uma ajuda de fora e de um profissional, mesmo não compartilhando com ninguém. E essa ajuda me trouxe para ter um primeiro, um segundo e um terceiro ano completamente diferente da minha infância, sabe? Foi um ensino médio leve, foi um ensino médio bom. Eu comecei a perceber como eu estava ruim e a minha mãe e o meu pai, eles ficaram muito felizes com a minha mudança de comportamento, né? A minha mãe, depois que eu já estava um tempo na psicóloga, eu contei pra ela tudo, porque eu já não chorava mais, eu já conseguia contar com calma, contei pra ela tudo que eu passei na minha infância, de todo o bullying, de como foi triste, contei pra ela como ela me ajudou na época em que ela foi lá me depilar e tirar as coisas do meu rosto, como ter sido popular pra mim também foi muito importante, mas o mais importante de tudo foi eu ter recebido o apoio dela, né? Desde a infância ela sempre acreditou em mim, ela sempre acreditou que eu não era uma pessoa ruim por natureza, ela sempre quis me ajudar com um psicólogo, alguma coisa do tipo, e estava do meu lado em todo esse processo. Então, eu sempre gosto de contar essa história, porque muitas pessoas que sofrem bullying, no fundo, elas gostariam de ter uma história mudada, né? E pode acreditar, às vezes é só uma fase da sua vida, que você ainda é criança e você não se entende, aí você amadurece, você se torna uma adolescente e você muda o seu corpo, sua genética, a sua beleza e você se torna popularzinha. Lembre-se daqueles que foram oprimidos, defenda eles e não faça como eu. Não se torne do oprimido pro opressor, sabe? Porque você vai estar repetindo o mesmo ciclo que fizeram com você, sabe? De maldade. Você pode fazer diferente, você pode defender os oprimidos e é muito mais bonito. Hoje, como mulher adulta, eu vejo, se eu tivesse defendido os oprimidos, eu teria ficado muito mais bonita na fita, mesmo que eu perdesse a minha popularidade, sabe? Então, assim, eu sempre conto essa história pra, se você estiver passando qualquer tipo de bullying na escola, qualquer tipo de situação, conta sim para os seus pais, pede ajuda de um psicólogo, pede ajuda para coordenação, não se cale, porque é o seu emocional, é a sua personalidade, é o seu caráter que pode ser moldado por conta da maldade dos outros. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Acho que a história fala tudo, né? Se você estiver precisando de ajuda, procura sim um profissional, procura ajuda, conversa com seus pais, fala que você tá sofrendo. E se você sente que você também é um opressor, às vezes essa opressão vem por conta de uma briga dentro de casa, porque os seus pais, né, te tratam muito mal e você desconta isso na escola, ou você recebe isso na escola e desconta nas pessoas dentro de casa. Mas é muito importante você identificar os teus próprios sinais e entender que você pode melhorar, você pode se tornar uma pessoa melhor, até para você ir para uma vida adulta mais calma, mais tranquila, mais serena. E se você também tem uma história de bullying, me manda no historiascanaldepaula@gmail.com. Se inscreve no Membros para você assistir os vídeos antecipados. Curta, comenta, compartilha. Um beijo e até o próximo vídeo.